E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe o azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando ao nome do nosso Deus. O texto que lemos é um texto bastante conhecido. Tem até peça desse texto bíblico, tem desenhos. Acredito que até as crianças aqui conhecem bem o texto ao qual foi lido. Mas no meio dessa palavra, irmão, temos um ensinamento do Senhor Jesus que serve para mim e serve para os irmãos. Amém? O texto, amado, nos fala de um homem a qual a Bíblia não revela o nome dele, mas apresenta ele como um doutor da lei. Doutor da lei é um homem que conhece, amado, a palavra de trás para frente e de frente para trás. Todo o Antigo Testamento, que era o livro que eles tinham na época, ele conhecia. Então o homem era entendido das Escrituras. E quando ele olha para Jesus, a Bíblia fala que ele queria testar Jesus. Muita falta do que fazer, né, irmão? Jesus realizando milagres, anunciando a palavra do reino dos céus, fazendo a obra. Aí aparece um homem que tem conhecimento da palavra e para testar Jesus. E esse homem chega para Jesus e fala: Senhor, corrigindo, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? Olha o que Jesus fala para ele, irmão. Jesus, sabendo que ele era um doutor da lei, pergunta para ele: tu conhece a lei? Tu conhece as Escrituras? Como que você lê as Escrituras? E ele responde, irmão, eu leio da seguinte forma: eu entendo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus fala para ele: respondeste bem, faça isso e viverás. Já estaria bom por aí, estaria ou não estaria, irmão? O homem doutor da lei, o homem conhecia a palavra, o homem que tinha recebido a direção de Jesus, que era só fazer o que estava escrito ali, que ele ia viver. Mas o homem, amado, esse doutor da lei, ele não se conteve. A Bíblia fala que ele queria se justificar, e ele, querendo se justificar a si mesmo, ele chega para Jesus e fala: Senhor, mas quem é o meu próximo? Ele volta uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí começa, mano, a parábola a qual acabamos de ler. A Bíblia fala de um homem que estava no seu caminho e de repente esse homem que descia para Jerusalém, indo para Jericó, caiu na mão de salteadores, que é a mesma coisa que ladrões, homens que roubavam. E esses homens, amados, derrubaram aquele homem, despojaram ele, ou roubaram tudo que ele tinha, feriram esse homem, e a Bíblia fala que ele ficou jogado no meio do caminho. E aí começa, e Jesus coloca para ele 2 homens, primeiramente, que passaram diante dele. Primeiramente, passa um sacerdote. Sacerdote, à luz da Bíblia, é um homem escolhido de Deus. É o homem que deveria ministrar as celebrações para o povo de Deus, a fim de que o povo fosse purificado dos seus pecados. Então o sacerdote, amado, aparentemente é um homem
Bíblia fala que ele passa de largo. Na sequência, passa também um levita, homem também escolhido para servir a Deus na casa dele. Pessoas que deveriam ser referência. Quando passa o levita tem a mesma postura. Olha de lado e passa direto. E de repente, a Bíblia fala de um terceiro homem, um homem samaritano. Samaritano, amado, é um estrangeiro. E o estrangeiro e o samaritano, eles não se davam com o judeu. Esse homem tinha de tudo para poder seguir o teu caminho e ir embora. Mas não é isso que acontece. Quando ele olha para esse homem jogado no caminho, a Bíblia fala que ele foi movido de íntima compaixão. E de repente, ele pega esse homem, coloca sobre o seu cavalo, leva ele para uma hospedaria, paga ali para que ele ficasse hospedado, cuida das feridas dele e fala inclusive para o homem da hospedaria que se ele gastar alguma coisa a mais, eu pago quando voltar. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor volta a pergunta para o doutor da lei, pergunta: quem foi o próximo desse homem? E o doutor da lei também sabia a resposta e respondeu perfeitamente. Foi o que agiu de misericórdia para com ele. Amém? Texto é conhecido, irmão. Mas quais lições podemos aprender com esse texto sagrado? Primeiramente, guarda aí, amado. Conhecimento bíblico sem prática não produz vida. Não adianta conhecer a palavra. Não adianta, meu amado, se eu não tenho uma ação prática. O que adianta ser sacerdote? O que adianta ser um levita? O que adianta ter títulos, cargos, ter conhecimento bíblico, mas não pratica a obra que Deus mandou? Não adianta nada. O problema lá não era falta de doutrina, não era falta de palavra, mas era falta de obediência. Eles sabiam o que deveriam ter feito. Quantos têm a doutrina do Senhor aqui hoje? Quantos têm a palavra de Deus? Quantos são conhecedores da palavra? Como era o doutor da lei? Como era no exemplo que Jesus trouxe na parábola, o sacerdote, o levita? E o que adiantou todo o conhecimento? Não adiantou nada. A Bíblia nos ensina a crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento, amado, alegra o coração de Deus. Ele nos incentiva a crescer no conhecimento. Mas o nosso conhecimento, amado, ele tem que ser seguido de prática. Senão, não vai adiantar nada. Outra lição que aprendemos: a religiosidade sem compaixão, ela é estéril. O que isso quer dizer? Não adianta, amado, ter aparência de religioso. Não adianta ter títulos, funções eclesiásticas. Não adianta, amado. Pode ser pastor, evangelista, missionário, diácono, obreiro. Pode ser líder de departamento. Pode ter o título que for. Mas se não tiver as obras, não vão, meu amado, adiantar nada. Religiosidade não movimenta o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é regido, meu amado, pela obediência. Se a gente sabe o que tem que fazer, faça, meu amado, o que tem que ser feito em nome de Jesus. O interessante é que ambos, tanto os sacerdotes como o levita, eles viram o homem jogado
dar um exemplo prático nisso hoje. Você sabe que uma pessoa está com problema espiritual, que precisa de ajuda. A pessoa, ao invés de parar para orar, levantar uma campanha de oração, procurar saber se precisa de ajuda, estender a mão, não. Quer apontar, quer julgar, ou quer fazer igual fizeram o sacerdote e o levita, passar de largo. Passar de largo nos dias de hoje, sabe o que é? Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um com seus problemas. Como que as almas, amadas, feridas, como que elas vão ser tratadas? Se as pessoas que receberam do Senhor responsabilidade para cuidar, para ajudar, muitas vezes estão passando de largo, amado. Guarda isso em nome de Jesus. Cada alma que o Senhor colocar diante de nós, nós temos responsabilidade sobre ela. Cada um dentro, lógico, do seu chamado. Temos responsabilidade. Ambos viram. Tem pessoas que estão vendo, meu amado. Tem pessoas que sabem o que tem que ser feito. Tem pessoas que sabem que podem ajudar, que podem estender a mão. Mas estão fazendo igual o sacerdote, o levita do exemplo de Jesus. Estão passando de lado. Terceira lição: a compaixão verdadeira gera envolvimento e custo. Vamos destacar isso aqui, não? Compaixão verdadeira. Tem pessoas que simulam compaixão, simulam amor ao próximo, simulam uma vida espiritual, mas não tem envolvimento. Como que a pessoa ama o próximo, tem compaixão, tem empatia por ela, sem se envolver? Complicado, irmãos. Eita glória! O Senhor está nos chamando para se envolver, meu amor. Olha para o irmão que está no seu lado e fala assim: meu irmão, minha irmã, se envolva. Se envolva o máximo que for possível na obra, no reino, porque o reino conta contigo. Os religiosos passaram direto, irmãos, fingindo que não era com ele. Aí quando vem um estrangeiro, olha aí a compaixão verdadeira. O samaritano, ele também viu, sentiu compaixão. E uma pergunta que eu faço, amado, para refletirmos: o que será que levou o levita e o sacerdote perder a compaixão? Se eles são pessoas religiosas, quantas pessoas hoje na casa de Deus que já não tem mais amor, meu amado, pelas almas, pela obra do Senhor? Não perca a compaixão pelas almas, em nome de Jesus. Talvez você já se decepcionou com alguém, talvez já foi ferido, talvez falou para você mesmo: estou cansado, estou cansada, para mim chega. Não feche o coração, meu amado, em nome de Jesus. Não feche o coração, minha irmã. Não feche o coração. O rei conta contigo. O rei conta contigo. Se você, meu amado, chegou aqui hoje com o coração ferido, triste, desanimado, decepcionado, talvez com um homem, saiba que não foi Deus. Não foi Jesus, meu amado. Eu não sei se você crê, mas Jesus tem o poder nessa noite de sarar toda ferida. Se você chegou aqui hoje com o coração ferido e não consegue mais sentir compaixão pelas almas, seja sarado nessa noite em nome de Jesus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Seja sarado nesse lugar hoje em nome de Jesus. Peça ao Espírito Santo para restaurar a compaixão
compaixão, a empatia e o amor em nome de Jesus. Então o samaritano, ele viu o homem, ele sentiu compaixão e sabe o que ele fez? Aproximou-se dele. Eita glória! Está disposto, amado, a se aproximar de alguém para ajudar essa vida, se firmar no Evangelho e caminhar no reino de Deus? Está disposto, amado, ainda a se aproximar das almas? O que é isso? É envolvimento. E quem se envolve, meu amado, na obra de Deus, é uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz. Se aproxima, meu amado, de alguém, faça a obra que Deus mandou fazer. Não se afaste das pessoas, não se afaste das almas. Olha para cá em nome de Jesus. Pastor, mas vai dar trabalho. Essa pessoa não quer nada. Vou falar igual os antigos, tá? Essa pessoa não vale um vintém. Essa pessoa não merece que eu dedique meu tempo, que eu me esforce por ela. Eita Jesus, quanto vale uma alma, meu amado? Quanto vale uma alma para o Senhor? Quem somos nós para dizer que alguém não vale nada? Somos pó e cinzas. Ai de nós se não fosse Deus em nossas vidas. Tem alguém, meu amado, no meio do caminho que está esperando por mim e por você, o bom samaritano. Olha para quem está do teu lado e fala assim: tem alguém esperando por você. Eita glória! Não fuja, meu amado, dessa pessoa que precisa de você. Não fuja dessa pessoa que precisa de você. Tem pessoas que dão vontade às vezes, irmão. Vamos lá, desbloquear. Se pudesse, trocava até o número. É verdade ou não é, irmão? Mas olha o que a Bíblia nos ensina. Tem pessoas que têm que se aproximar dela, irmãos. É lógico que tem pessoas que não querem ser ajudadas, não dá. Tem pessoa que é melhor às vezes fazer isso mesmo, tá? Mas não o necessitado. Falando do necessitado, de pessoas que Deus confiou em nossas mãos para cuidarmos, precisamos fazer o que Deus confiou. E quando eu falo aqui de cuidar de vidas, eu não estou falando que você tem que ser pastor, pastora, tem que ter um cargo eclesiástico. Não. Pelo contrário. Jesus está mostrando aqui nessa parábola que a religiosidade sem prática dos princípios do reino não adiantam nada. Não foi o sacerdote, não foi o levita, mas quem teve misericórdia foi um estrangeiro. E observação, um estrangeiro que por cultura era inimigo da nação de Israel. Olha o que ele fez. Viu, sentiu compaixão, aproximou-se, cuidou. Cuidar, meu amado, dá trabalho. Cuidar de vidas dá trabalho. Na igreja, irmão, tem todo tipo de pessoa. Amém ou não amém? Tem uns que dão mais trabalho, outros dão menos. Mas as vidas, mano, elas precisam ser cuidadas. Não podemos virar as costas para ninguém. Amém? Tem pessoas que precisam de cuidados. E cuidados, amado, olha para cá em nome de Jesus. Cuidados, às vezes vai além de uma pregação, de um ensino. Cuidado, às vezes, é um abraço. É alguém chegar para você e falar: ó, pode
você. Vem cá, vai voltar para você não. Tem pouco, mas dá para dividir. Não vai voltar para você. Sabe o que é isso? Cuidado. Esse homem cuidou dele. A Bíblia fala, mano, que ele deita sobre ele o azeite e vinho. Vai sobre as feridas e aplica azeite e vinho. E o vinho aqui era usado como antisséptico. Eles aplicavam na ferida. Até hoje, lugares que eles colocam. Quem nunca botou álcool numa ferida? A ver, não tem álcool, não tem como é que é o nome? Metiolate, até perfume, não é? Porque o efeito do álcool, ele produz o quê? Asepsia. E é o que o vinho fazia ali, tá? Então, o samaritano aplicou azeite e vinho, colocou no seu animal, e olha o que ele fez. Levou para uma estalagem. Levou para onde? Para um lugar onde esse homem poderia ser cuidado. Olhe para cá em nome de Jesus. Deus tem nos confiado vidas. Independente se tu é pastor, pastora, missionário, diácono, obreiro, irmão, irmã, congregado. Se Deus colocar alguém nas tuas mãos, amado, ajuda. Não vira as costas. O interessante, amado, que o samaritano pegou aquele homem e levou ele para um lugar onde ele podia ser cuidado. Outra coisa que eu destacar para os irmãos, tem pessoas que você sozinho, você vai conseguir ajudar. Você dividir um alimento, você pode. Fazer uma oração para alguém, você pode. Mas tem pessoas, amado, aplicar o azeite, o vinho, você pode. Mas tem coisas que são feitas onde? Na estalagem. Tem pessoas que você talvez vai conseguir ajudar sozinho lá fora. Mas tem pessoas que serão necessárias, irmão, serem trazidas nesse lugar, para aqui serem tratadas, para aqui serem cuidadas. Quem está entendendo? Tem pessoas que têm que ser trazidas para cá. Não deixa a pessoa no meio do caminho, amado. Evangelizar lá fora é necessário e é bíblico. Mas tem pessoas que têm que chegar na estalagem. Tem pessoas que têm que chegar na casa de Deus. Tem cuidados, irmãos, que talvez você não vai conseguir oferecer lá fora. Mas aqui tem pessoas que vão cuidar. Quem está entendendo, irmão? Outra coisa, o samaritano, ele investiu o seu tempo e os seus recursos. Hoje em dia ninguém quer mais gastar tempo com ninguém. Está disposto a abrir mão um pouquinho do seu tempo para fazer o bem para alguém? Está disposto a abrir mão de um pouco do teu tempo para orar por alguém? Lá vai. Tudo que eu falo, corta aqui primeiro, tá, irmão? Está disposto a abrir mão do tempo para visitar alguém? Está disposto a abrir mão? Será que essa pessoa que não está vindo mais na casa do Senhor não está aguardando uma visita, mano? Nossa, minha, sua? Será que não está aguardando? Invista, meu amado, o seu tempo no reino. Gastar tempo para ajudar vidas é trabalhar para o reino. Outra coisa, esse homem gastou os seus recursos. Ele investiu os recursos que ele tinha para abençoar uma vida. Está disposto a abrir mão dos teus recursos? Gastar recursos? Se necessário for para ajudar alguém. O homem não deu calote, meu amado, não hospedagem não. Ele pagou. Tem gente que acha às vezes que a obra de Deus não tem custo. É tudo 0,800. Seria bom se fosse assim. Se o anjo aparecesse aqui, desse oferta, dízimo, seria muito bom. Mas não é assim, não. Não feche o coração para a obra de Deus, não.
Investir, meu amado, em vidas é investir no reino. Investir em vidas é investir no reino. E quem investe em vidas, quem investe no reino, vou falar para quem crê agora, tá? Você crê que não vai faltar nada? Deus não deixa faltar, irmão. Não feche o coração. Eu sei que tem muito picareta hoje aí. Já levamos várias voltas também. Ih, já levamos muitas voltas. Se a gente fosse fechar o coração por causa de enganos que já sofremos aqui, fechasse o coração, não fosse ajudar mais ninguém, muita gente entrava no vento com força, irmão. Mas Deus está vendo, amém? Deus está vendo, amado. E o bem que nós fazemos não é para se promover, não é para aparecer, mas é para quem? É para o nosso Deus que contempla e vê tudo. A compaixão verdadeira. De novo, o samaritano viu, sentiu compaixão, aproximou, cuidou, investiu tempo e recursos. Está disposto a replicar a prática do samaritano? Está disposto? Tem muita gente que quer ser um religioso, igual o sacerdote levita. Muitos estão mais preocupados com títulos, com nomes, cargos, do que com praticar o que está escrito na palavra. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado, amado, se somos praticantes da palavra dele. Quarto exemplo: o próximo não é definido por afinidade, mas por necessidade. Repita comigo: o próximo não é definido por afinidade, mas por necessidade. Quem está entendendo aí, irmão? Ajudar, estender a mão para quem eu tenho afinidade, para quem eu amo, para quem eu gosto, para quem eu tenho um bom relacionamento, irmão, é fácil. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a mão tem que ser estendida. Não é porque eu tenho afinidade, mas é o necessitado. Mesmo que o necessitado seja, aos olhos do homem, inimigo. Os judeus não se davam com os samaritanos. E quem cuidou daquele moço, daquele homem, foi um samaritano. O que isso quer dizer? Quer dizer, meu amado, tem que estar pronto para ajudar quem o Senhor colocar no meu caminho. Independente da bandeira que essa pessoa levanta. O reino dos céus, meu amado, não está dividido por tipo, classes de pessoas. Não. Se Deus colocou alguém no nosso caminho, é porque precisamos cuidar dessa pessoa. Quem está entendendo? Quinto, a misericórdia é a marca do verdadeiro discípulo. Será que eu tenho misericórdia de Deus, amado, no meu coração? E aí, irmão? Tem pessoas querendo ser discípulos de Jesus, mas não tem mais misericórdia. O que é misericórdia, irmão? Misericórdia, vou dar um exemplo prático, tá? É você estender a mão para uma pessoa que você talvez ache, ou que nós achamos que essa pessoa não é digna e não merece. Quem está entendendo? Vou dar um exemplo clássico. É exatamente o que Cristo fez por nós. Quem merece aqui a graça e a misericórdia de Deus? Ninguém. Nenhum de nós somos merecedores. Mesmo sem merecer, o que o Senhor fez? Agiu de misericórdia.
Então, meu amado, a marca do verdadeiro discípulo, uma das marcas, se podemos dizer assim, é a misericórdia. E Jesus, olha como é que ele termina essa parábola. Após a parábola, Jesus encerra com um imperativo, com uma direção para aquele homem. E ele fala assim: vai e faze da mesma maneira. Ele fala com o doutor da lei. O doutor da lei queria saber quem era o próximo dele. Jesus vai e conta essa parábola. E no final Jesus pergunta para o doutor da lei quem era o próximo. E o próprio doutor da lei responde: o que ajude misericórdia. Aí Jesus termina assim: vai e faze da mesma forma. É o que ele espera, meu amado, de cada um de nós. Ele quer que nós replicamos, que nós façamos da mesma forma. Que forma é essa? É agir, meu amado, de misericórdia. Tenha misericórdia pelas almas em nome de Jesus. Tenha misericórdia da obra do Senhor em nome de Jesus. Faça o que Deus colocou no teu caminho para ser feito. Se for questão de vidas, cuide da vida. Se for responsabilidade, assuma, meu amado, a responsabilidade que Deus te deu. Se Deus colocou algo no teu caminho, faça com amor. Misericórdia também é uma expressão de amor. Não dá para viver o amor sem exercitar a misericórdia. É isso, amado, que Ele espera de cada um de nós. Está entendendo, irmão? Você que me ouve online, que o Senhor possa guardar a tua vida, tua casa, tua família. Você que ainda não teve um encontro com Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se decida com Ele o quanto antes, em nome de Jesus. Se precisar de ajuda, nos procure nas redes sociais ou presencialmente aqui no Arsenal, em São Gonçalo. Deus abençoe você e tua família, em nome de Jesus.